Vamos falar sobre eleições 2014, sobre o processo eleitoral, recadastramento biométrico, a escolha do novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre. Está aqui conosco o diretor-geral do TRE, Dr. Carlos Vinícius. O desembargador Samuel Evangelista, que também seria nosso convidado de hoje, em virtude de compromissos processuais urgentes, não pôde estar conosco, inclusive enviou aqui suas desculpas, imediatamente acatadas, e nós vamos bater um papo com o diretor-geral do TRE, porque tem as perguntas dos internautas sobre o pleito de 2014, sobre propaganda eleitoral antecipada, o recadastramento biométrico, entre outros assuntos. Doutor Carlos Vinícius, muito boa noite. Boa noite. Tudo bem com o senhor? Tudo bom. Doutor Carlos Vinícius, a primeira questão. O desembargador Samuel Evangelista ocupa interinamente a presidência do tribunal, se eu não me engano até a semana que vem, quando o desembargador Adair Longini assume a presidência. Eles conduzirão a corte para este biênio 2013-2014, inclusive nas eleições do ano que vem. Obviamente que o processo da eleição para a presidência do TRE foi bastante comentada, em virtude também da representação contra a desembargadora Denise Bonfim. É um tema levantado aqui pelos internautas e eu vou começar com a pergunta deles. São dois internautas que fazem, aliás, três internautas. O Willamis França, o Heitor Júnior Macedo e o professor Carlos Augusto Coelho, em suma, fazem a mesma pergunta. Por que a desembargadora Denise Bonfim foi rifada, segundo o Heitor Júnior? O professor Carlos Augusto Coelho pergunta por que elegeram uma direção e depois a desconstituíram? Não tinham conhecimento dos critérios de interstício no período anterior à eleição e à escolha? Isso não leva a uma insegurança jurídica dentro da instituição? E o Willamis França, também se remetendo a este assunto, fala: não foi devido ao posicionamento da desembargadora favorável à prisão dos envolvidos da Operação G7, haja vista que tudo transcorria na mais perfeita ordem no TRE. Enfim, são vários questionamentos, são vários internautas fazendo essa mesma pergunta, e eu passo a bola para o senhor. O que houve naquela representação? O TSE entendeu que a desembargadora não tinha cumprido o interstício de 2 anos para ser reconduzida ao cargo. Como é que foi isso? Boa noite a todos, boa noite aos internautas que nos fazem essas perguntas. Na verdade, para a gente, no Tribunal Regional Eleitoral, nós não participamos das escolhas, né? O Tribunal, a sua Corte Eleitoral não participa dessa escolha. Essa é uma escolha que ocorre no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. O que nós tivemos ciência, o que todo mundo teve ciência, foi que houve uma representação do desembargador Adair Longini, que foi julgada parcialmente procedente pelo Tribunal Superior Eleitoral, e isso levou uma nova escolha por parte do Tribunal de Justiça. Eu desconheço as razões pelas quais são escolhidos desembargador A ou B ou C. Eu sei que o que se observa é o artigo 102 da LOMAN, que é a Lei de Organização da Magistratura, mas as questões que foram debatidas internamente realmente nos fogem, nós não temos o menor conhecimento sobre esse assunto. Inclusive, o próprio Willamis faz aqui uma colocação, ele gosta de dizer o seguinte: foi por conta, haja vista que tudo transcorria na mais perfeita ordem, só depois de todo o escândalo do G7 que envolvia pessoas ligadas à Frente Popular, resolveram pedir a anulação do cargo de Denise Bonfim como presidente do TRE. Willamis, na verdade, vou explicar aqui para você, a representação do desembargador Adair Longini, e eu fui estudar o caso, aconteceu muito antes do G7, aconteceu em fevereiro, e o processo do G7, toda a operação aconteceu em maio. Então, nesse ponto, a sua análise está incorreta, a representação foi anterior. O desembargador pleiteou justamente a vaga de Denise Bonfim, com fulcro no artigo citado pelo doutor Carlos Vinícius e também com base no interstício de 2 anos. A desembargadora já havia sido da corte por 4 anos. Correto. E precisava de um interstício, um período fora por 2 anos para pleitear novamente. Isso está previsto no regimento interno do tribunal, do nosso tribunal, como também nas normas do Tribunal Superior Eleitoral. Mas aí a pergunta do professor Coelho, gera, na sua opinião, doutor Carlos Vinícius, uma insegurança jurídica dentro da instituição? Não gera, porque nesse período o desembargador Samuel, que continua como presidente interino, vem atuando normalmente, a corte está funcionando normalmente, o tribunal funciona a plenos vapor,
inclusive com a questão da biometria sendo levada à capital nesse momento. Essas questões são normais em tribunais, né? Nós temos, se você acessar o site do Supremo, do próprio CNJ, são questões que são levadas aos tribunais a todo momento. Porque os desembargadores, como cidadãos que são, também têm o direito de fazer as suas petições, os seus questionamentos. Então, quem se acha prejudicado por essa ou por aquela questão, busca os seus direitos perante o judiciário. E eles, como membro, também têm esse direito. Então, são questões que são normais dentro dos tribunais e não afetou e não afeta o andamento do Tribunal Regional Eleitoral. O senhor falou do andamento dos trabalhos do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, e um deles, a TV Gazeta tem mostrado bastante, o nosso site, agazeta.net, também sempre fala do recadastramento biométrico, sem o qual o eleitor não poderá votar em 2014. Chegamos a qual percentual da população já recadastrada dos eleitores? Nós temos, Alan Henrique, que faz um recadastramento de 230 mil eleitores na capital. Hoje nós estamos com cerca de 38 mil já recadastrados, o que representa 17% desse eleitorado. É pouco, hein? É pouco. Nós começamos dia 7 de maio. Os 2 primeiros meses nós tivemos um comparecimento insuficiente para a nossa avaliação. Para você ter ideia, nós precisamos, para atender todo esse eleitorado, atender 960 eleitores dia. Nos 2 primeiros meses nós ficamos na média de 650 eleitores. Agora não, nas últimas 2 semanas nós estamos atingindo o número de 1.000 atendimentos diários. Estamos trabalhando para aumentar a nossa capacidade de atendimento. Nós solicitamos e o Tribunal Superior Eleitoral ficou de nos enviar agora, nesse mês de agosto, mais 25 kits. E com mais 25 kits nós vamos ter mais ou menos mais 500 atendimentos dia. Então aí nós vamos passar nossa capacidade para cerca de 1.800, 1.700 por dia. E a gente atinge tranquilamente esse percentual até 1º de março do ano que vem. Quantos cartórios eleitorais estão realizando o recadastramento na cidade de Rio Branco? Nós temos 2 pontos fixos, né? Nós temos o Fórum Eleitoral, que fica ali em frente ao TRE, próximo à antiga Fundação Hospitalar, em frente ao Macro. E também temos um local no centro da cidade. Isso foi uma preocupação da administração do tribunal, em permitir ao eleitor mais facilidade nesse deslocamento e nessa possibilidade de fazer esse atendimento. Então nós temos ali perto do terminal urbano, ao lado da loja da Almolim, quase em frente à loja da Rosiane, VLG. A VLG, nós temos ali outro ponto fixo. E além disso também nós estamos fazendo atendimentos itinerantes. Hoje, por exemplo, essa semana toda, não só hoje, essa semana toda nós estivemos no Ministério Público Estadual. A partir de sábado nós estaremos na Expo Acre. Depois vamos para... Expo Acre durante Expo Acre, todo o dia ou no período da noite? Só no período da noite, de 19 às 23 horas. Perfeito. Depois nós vamos ao IFAC, já temos agendamento para o IFAC. Estamos conversando com a Universidade Federal do Acre, com a Uninorte, com a FAO. E a nossa intenção, inclusive, é ampliar o máximo possível. Para fazer o recadastramento tem que levar o antigo título e um comprovante de residência. Mas o principal não é nenhum desses 2 documentos. O principal, o eleitor não pode deixar de levar, é um documento oficial com fotografia. Se ele não estiver munido desse documento oficial com fotografia, ele não faz o recadastramento. Mesmo que ele não leve o comprovante de endereço, ele pode fazer? Pode. Ótimo. Se por acaso ele não tiver esse comprovante, o ideal é que ele leve. Mas se ele não tiver, ele dá uma declaração sobre a responsabilidade dele, claro, e ele passa pelo recadastramento. Se ele não tiver com o título em mãos, ele faz o recadastramento. Com o documento com foto. O essencial, o que ele não pode deixar de levar, é o documento oficial com fotografia. Um RG, uma carteira de motorista. RG, carteira de motorista, carteira do Ministério do Trabalho, carteira profissional para quem é de alguma categoria. Você é da OAB, você pode levar a sua OAB. Não sou da OAB, Não não me formei em Direito. Mas tenho a carteira do Conselho Regional de Administração e carteira de jornalista. Pronto. Todas as duas. As duas servem. Servem porque são de categorias formalmente organizadas. E então você pode fazer o seu recadastramento com esses documentos. Agora, outra coisa, Alan Henrique, que ficou um pouco solto na nossa divulgação inicial, é a questão do alistamento militar. Algumas pessoas conhecidas, já mais ou menos da minha idade, 40 e poucos anos, Vinícius, eu não estou achando meu alistamento eleitoral, por isso ainda não fui lá. Meu alistamento militar. Militar. Gente, é bom esclarecer que o alistamento militar, ele só é exigido para aqueles eleitores novos que vão se cadastrar pela primeira vez. Perfeito. A gente chama no popular o que? Tirar o título. Tirar o título. Quem vai tirar o título, porque ele precisa comprovar a obrigação dele com o serviço militar. Para o eleitor que já é portador do seu título, ele já é eleitor, portanto, ele não precisa desse documento. E se o eleitor não tiver votado e nem justificado o voto na eleição anterior, pode se recadastrar? Pode e deve. Esse é o momento dele regularizar a situação dele. Essa é a oportunidade melhor.
que ele vai regularizar a situação dele perante a Justiça Eleitoral, inclusive com a isenção das multas que ele pagaria em outro momento se ele fosse regularizar. Com a vinda dessas 25 novas máquinas, o atendimento também será mais rápido, doutor Carlos. Algumas pessoas reclamaram da demora. E eu concordo com essas pessoas, é uma preocupação constante nossa com isso. Ainda, eu estava comentando com você aqui antes da entrevista, ainda hoje nós aumentamos o número de máquinas lá no Fórum Eleitoral, lá no TRE. Nós aumentamos porque nós entendemos que essa convocação obrigatória já é um fardo para o eleitor, nós sabemos disso. Ele tem que sair da casa dele, do trabalho dele e fazer essa obrigação eleitoral. E nós temos a obrigação, pelo outro lado, de oferecer as melhores condições. Então a gente imagina que com mais 25 máquinas, a gente praticamente aumenta a nossa capacidade de atendimento em 70%, a gente vai ter um fluxo melhor e com melhores condições. Embora os locais onde a gente atende hoje são locais confortáveis, você já esteve lá. Sim, sem dúvida. Com todas as condições, mas a gente ainda acha pouco também. Todo mundo sentadinho, pega a sua senha, espera, mas às vezes demora um pouquinho. Demora e eu concordo. E a gente está trabalhando para minimizar esse tempo. Propaganda extemporânea, a propaganda eleitoral, porque muitos políticos começam, inclusive políticos com mandato, começam a fazer aquela famosa prestação de contas. Olha, porque eu estou prestando contas do meu mandato e gostaria que você me desse mais uma chance. E aí ele utiliza aquela inserção da propaganda partidária, que é de domínio do partido, para fazer a sua promoção pessoal. É propaganda extemporânea, doutor Carlos? Olha, o TSE tem decisões recentes, muitas delas caçando e multando partidos pelo uso indevido da propaganda partidária, que a gente tem que ter bem claro o que é propaganda partidária e o que é propaganda eleitoral, propaganda do candidato, né? Propaganda para a eleição. A propaganda partidária é aquela que ocorre em anos onde não há eleição, e ela tem o objetivo de quê? De divulgar o conteúdo do partido, o conteúdo de suas diretrizes, dos seus programas e arregimentar pessoas para as suas fileiras. Convocação para filiação. Exatamente. Qual o objetivo do partido? Se o partido luta contra a corrupção, se o partido defende alguma bandeira no Congresso, como o partido vê o momento político em que nos encontramos, etc. Aí tudo bem. Quando esse horário... Se o indivíduo disser vote em mim, já era. Ele desvirtuou, porque a propaganda partidária ela passou a ser uma promoção pessoal. E aí cabe ao Ministério Público Eleitoral, e normalmente isso ocorre, não passa em branco, o Ministério Público Eleitoral entra com a ação, com a devida representação, o partido perde o direito de propaganda no semestre seguinte, quando é condenado, e muitas vezes o próprio candidato e o partido são multados pela propaganda extemporânea. Muito bem. Composição atual da Corte, me corrija se eu estiver equivocado. São 2 desembargadores, neste momento, doutor Adair Longini e doutor Samuel Evangelista, 2 juízes, doutor Lois Carlos Arruda e doutor Elcio Sabo, um juiz federal, que é o doutor Regis Souza, e 2 advogados, a doutora Alexandrina, e se não me engano era o doutor Glenn Kelson, que agora saiu. Isso. Está aberta essa segunda vaga da advocacia? Correto, mas foi nomeado já pela Presidência da República o doutor Marco Antônio Mourão, que deve tomar posse nos próximos dias, e aí a corte fica completa, né, com todos os seus membros. Os seus devidos 7 juízes da Corte Eleitoral. E atuando junto à corte, o representante do Ministério Público, que é o doutor Fernando Piazenski. Muito bem. Para quem quiser tirar dúvidas sobre o recadastramento biométrico, pode entrar no site do TRE Acre. Doutor Carlos Diniz vai deixar o endereço agora. www.tre- é o tracinho mesmo, é o underline, é o ac.gov.br. E qualquer outra situação, você pode se dirigir a qualquer cartório eleitoral, fazer seu recadastramento biométrico e também estar quites com as suas responsabilidades eleitorais, que voto é cidadania. Doutor Carlos Vinícius. Eu poderia aproveitar só mais um adendo aqui. Como o alcance da TV e aqui do seu programa, ele ultrapassa a capital, é bom a gente deixar claro que esse recadastramento biométrico, nesse momento, é só para os eleitores de Rio Branco. Eu estive em Chapuri, minha cidade natal, semana passada, e minha irmã, que mora lá, disse: quando é que eu tenho que ir lá fazer meu recadastramento? Então, ou seja, Casa de Ferreiro, Espeto é de Pau. Olha só. Então é bom a gente deixar claro que o recadastramento biométrico, nesse momento, somente para os eleitores da capital. Os demais terão outra oportunidade em um outro momento.
Mas ainda para as eleições de 2014 ou não? Não. Em 2014, a ideia e a possibilidade logística é somente para a capital. E o prazo até março. Até março, até 1º de março. Então tem que correr o TRE, doutor Carlos. Estamos correndo. Obrigado pela sua vinda, sucesso. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já.